Querido, preste muita atenção nessa exortação, nesse conselho que o grande Rabi, Rabi é um título de nobreza de alguém que é muito sábio espiritualmente, quando ele nos aconselha dizendo: amai ao próximo como a ti mesmo. Olhando no interior dessa sabedoria, nós descobrimos o óbvio, né? Se eu me amo pouco, eu não tenho como amar a outra pessoa, porque eu amo o outro na medida do amor que eu tenho por mim. É claro que isso é muito perigoso, porque o narcisista se ama, e se ama muito. E ele tem um problema por causa disso. E o problema dele qual é? Ele não consegue ver o outro. É como se ele tivesse paralisado só na segunda parte dessa sabedoria, como a si mesmo. Ele não sai do umbigo dele. Ele não consegue sair dele na direção do outro. Ele não consegue dar coisa alguma para o outro, porque ele vive com medo de perder as coisas que tem dentro dele. Ele não descobriu ainda que essa frase tem uma sabedoria hermética por detrás dela, tem um esoterismo, né, misterial no interior dela. E que mensagem hermética o grande Rabi de Nazaré nos traz? É que quanto mais você dá para o outro, mais você se enriquece a si mesmo. Né? Isso lembra o conceito de gratidão de Melanie Klein. Óbvio que lembra. Né? Melanie Klein é posterior ao Rabi, né? Mas é da mesma linhagem. Né? O Rabi era judeu, Klein era judia, Freud era judeu. Estão na linha das grandes tradições de sabedoria, né? O judaísmo. Né? Isso faz diferença, sim. Então, aprendamos a psicologia do Rabi. Isso não é religião, isso é psicologia. Se eu me descubro precioso, e eu me descubro precioso como? Reconhecendo a minha filiação do self, ou de Deus, se você quiser usar essa palavra. Quer dizer, um self que me criou. Eu não existo como causa primeira de mim mesmo. Eu não me autocriei. Eu fui criado. Eu sou criatura. E se eu sou criatura gestada no interior do amor do Criador. O Criador realmente me amou, porque me fez. Isso me lembra um paciente que eu tive, que afundado numa crise existencial, psicoespiritual profunda, né, no limite do desastre, né, na escuridão da madrugada, né, sendo tomado por sofrimentos psíquicos importantes, né, uma lembrança eclodiu ou alcançou em sua consciência. Né? Estava muito desesperado ali. E de repente uma lembrança do nada o alcançou. E que lembrança era essa? Ele lembrou que um dia a mãe dele, quando ele era criança, disse para ele assim: você foi uma pessoa muito querida. Você não nasceu casualmente. Você nasceu porque eu e seu pai te queremos muito. Te quisemos muito. Ele me disse que essa lembrança foi capaz de mitigar uma fração enorme do sofrimento dele. Porque ele se sentiu amado. Ele se sentiu querido, desejado. Quando nós não tivemos essa experiência com os nossos pais, né, de introjetar amor, esses objetos mentais, afetivos que nós engolimos e que constituem nosso alimento espiritual e psicológico, né, embora eu use as duas palavras no mesmo sentido. Não tem diferença entre espiritual e psicológico. Mas a vaidade quer que tenha, né? Mas para mim não tem. Então, esse alimento estrutura o ego nos momentos mais difíceis da vida. Então, quando eu não tive isso do meu pai e da minha mãe,
quando eu não só não tive isso, como tive também sofrimento a partir do meu relacionamento com meu pai e minha mãe, eu posso me lembrar que antes de ser filho do meu pai e da minha mãe pessoal, eu sou filho de Deus, eu sou filho de um coletivo, eu sou filho de um amor. Mesmo que o amor pessoal não tenha acontecido na minha vida, o amor coletivo aconteceu. O amor coletivo é anterior ao amor pessoal. Portanto, ele tem uma luminosidade e um poder muito maior do que o amor pessoal. Estou chamando amor pessoal o amor que você recebe do seu pai e da sua mãe. Mas antes deles, existe um grande amor. Se eu me sinto filho desse amor, e se eu me sinto amado por esse amor, as experiências de crise podem ser enfrentadas com segurança. Porque eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinho. Porque eu sou filho do self. E o self, numa linguagem espiritual, não é outra coisa a não ser Deus. Porque o self preexiste ao ego. Ele preexiste como? Como é que a psicologia explica isso? Como é que coisas preexistem dentro de nós? Que história é essa de protopensamento de Bion? Que história é essa de arquétipo de Jung? Coisas preexistem à minha própria existência, entendida como um eu que reconhece a própria existência. Está entendendo isso? Está entendendo como espiritualidade e psicologia são a mesma coisa, né? Para escândalo dos psicólogos e talvez escândalos também dos espiritualistas, não sei. Então, amar ao próximo como a si mesmo é uma sabedoria incomum nos trazida pelo Rabi Jesus, que disse que você precisa amar você mesmo, não narcisicamente, porque se você se ama narcisicamente, você não tem como dar, não tem o outro, você ficou preso lá no estado pré-genital de um narcisismo arcaico que fechou você no seu próprio mundo, né? E isso é um desastre, né? Basta ver a história daquele jovem lindo, maravilhoso grego chamado Narciso, né? Que afundou no próprio inconsciente dele, representado pelas águas na qual ele afunda, né? E antes dele basta ver Lúcifer, a tentação luciferina de não se aceitar criado e de querer ser o seu próprio criador, e também afunda na própria escuridão, né? Porque nós somos seres votados ao relacionamento, ao eu-tu. A primeira subfase do desenvolvimento do self de Margaret Mead chama-se fase da diferenciação, ou subfase da diferenciação, que está incluída dentro da mandala da fase do desenvolvimento do self, que ela chamou de separação, individuação. No interior dessa fase tem uma subfase que é a subfase de diferenciação. Eu-tu, o tu existe no mundo. O narcisismo nega o tu. O mundo inteiro é um grande eu, sobre o qual o indivíduo se derrama para a própria infelicidade. Então, aprendamos com o Rabi. Ama o outro na medida do teu próprio amor. Se você se ama pouco, você vai amar pouco. E não vem com aquela história de que eu me nego pela outra pessoa, porque não dá mais, né? Essa história não dá mais, né? Eu me sacrifico pela outra pessoa, não dá. Porque quando a gente dá porque quer dar. Quando a gente dá porque a gente tem. E quando a gente dá porque sabe que quanto mais dá, mais tem. Então, aquela coisa de que eu me prejudico por você, isso não cheira bem. E isso está longe de ser. Tá bom, ok? Então foi isso. Que Deus nos abençoe sempre. Eu sou junguiano. É assim que eu me sinto.